Boa noite, então, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Joyce. Eu vou trabalhar, então, com vocês a disciplina de desenho, topografia e construções e instalações rurais, tá, pessoal? Eu vi que alguns de vocês já estavam, né, na aula passada, alguns não estavam ainda, né, são novos aqui hoje. E E é isso aí, pessoal. À medida do possível, aí vamos ir nos conhecendo, tá? Então, eu vou trabalhar com vocês na segunda e na quinta-feira, tá? Eu vi que tem alguns alunos aí que estão entrando, né, pessoal, que ainda não conseguiram acessar o e-mail do @educar. Então, eu peço que vocês vão tentando, né, para, na medida do possível, a gente poder, então, não utilizar mais outros e-mails que não sejam o do @educar. Por que eu digo isso, pessoal? Pela questão da segurança nossa, tá? Então, daqui a pouco pode alguém, né, entrar e não ser alguém do grupo de alunos da turma, tá? A gente está aí com 19 participantes. Vocês podem até ver que quem entra com o e-mail @educar, essa pessoa, ela já entra automaticamente, né? E quem não é do e-mail @educar tem que pedir autorização para entrar, tá? Então, na medida do possível, eu vou autorizando, né? Mas com o tempo, daí vamos tentar, então, não utilizar mais outros e-mails a não ser o @educar, tá? Para questão de segurança mesmo. Então, na aula passada, eu pedi para alguns colegas se apresentarem, né? Para vocês se apresentarem. E hoje, então, pessoal, eu não vou fazer isso novamente, até porque o nosso tempo é bem curto, tá? E eu vou falar então um pouquinho para vocês sobre a disciplina de desenho e topografia. Quando vocês tiverem alguma dúvida, tá? Vocês podem me perguntar, podem me questionar, me parar, enfim, tá? Levantar a mão, abrir o microfone, falar, tá? Pessoal, fiquem bem à vontade, como se nós estivéssemos realmente aí numa aula presencial, tá bom? Não fiquem tímidos e não me deixem falando sozinha também o tempo inteiro, tá bom, pessoal? A disciplina de desenho e topografia, então, ela fala basicamente, tá, pessoal? Da parte das curvas de nível, da parte de medições de distâncias horizontais, distâncias verticais. A gente vai falar um pouquinho sobre os equipamentos utilizados, então, em topografia, tá, pessoal? Basicamente, é isso que vai falar a nossa disciplina. Como a gente vai ter, então, um tempo bem curto, né? São poucas aulas, não é assim o ano inteiro, tá? É só um período, então não dá para a gente aprofundar muito, tá? Então eu dou uma ideia inicial para vocês, tá? Do que são alguns conceitos, e aí depois, então, a gente vai tentar, aí, na medida do possível, falar um pouco da prática da topografia, tá, pessoal? Então, a ideia é que a gente sempre possa fazer, né, pessoal, encontros presenciais e aulas práticas, tá? Só que acontece com essa questão aí da pandemia, tá? A nossa prática, ela vai ser um pouco afetada. Então, pode ser que a gente consiga fazer atividades práticas, como pode ser que a gente não consiga fazer, tá? Não agora, pelo menos. Então, daqui até o final do ano, de repente, a gente até consiga. E aí, eu vou combinar com vocês para a gente tentar fazer aí alguns encontros presenciais para fazer essa atividade de campo, tá? Ok, pessoal? Eu vou estar apresentando a minha tela. Então, assim, basicamente, a disciplina de desenho e topografia, tá, gente? Ela é uma disciplina que vai ter parte teórica, né, e parte de cálculos, tá, pessoal? Vai ter uma parte de cálculos também. A avaliação, basicamente, então, ela vai ser de exercícios, tá? Que eu vou estar encaminhando para vocês, atividades que vocês vão estar desenvolvendo, né? E eu costumo fazer alguma avaliação, né, no final da disciplina, mas como a gente está à distância, então vão ser avaliadas essas atividades que eu vou estar encaminhando para vocês no Google Sala de Aula, certo? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta?
Alguém gostaria de falar, se apresentar, que não falou na aula passada? Alguém gostaria de falar alguma coisa ou não? Basicamente, a pessoa tinha que dizer, então, da onde era, né? Por que está fazendo curso, de qual cidade, aonde trabalhava. Basicamente era isso, tá, gente? Se alguém quiser comentar alguma coisa, falar alguma coisa, fica bem à vontade, tá? E também, se quiser perguntar alguma coisa para mim. Aqui eu tô compartilhando a minha tela com vocês, tá, pessoal? Para mostrar, então, que já apareceu aqui para mim, ó, a turma de vocês. Tá aqui, ó, pessoal, tá? Então, vocês, com o e-mail de vocês, vocês vão acessar o Google Sala de Aula, certo? Google Sala de Aula, onde vai aparecer, então, as turmas para vocês das disciplinas, as turmas não, as disciplinas, tá, que vocês estão cursando, certo? Então, para mim, aparecem turmas, né? Então, por exemplo, turma de desenho e topografia, turma de construção e instalação. Para vocês vai aparecer, então, as disciplinas, né? Administração provavelmente vai ser essa cara aqui também para vocês, né? Então, aqui em cima vai ter o nome da disciplina, né? Aqui, então, vai ficar as atividades que eu for postar para vocês, certo? Aqui, então, as pessoas que fazem parte da nossa turma, ó, pessoal, então vejam aqui. Quem já tá aparecendo a fotinho aqui, que não tá, é porque já acessou a turma, ó, tá? Então, aqui tá toda a nossa turma, ó, pessoal, tá? Então, conforme, no momento, então, 27 alunos, tá? No momento, ainda vai ter mais algumas matrículas essa semana, porque para a questão das vagas remanescentes que falam, né? Então, talvez ainda vai ter mais alguns alunos aí que vão se matricular aí no decorrer dessa semana, tá, pessoal? Luíse, pode falar. Você levantou a mão? Sim, profe. Quanto ao Google Sala de Aula, eu acabei olhando agora, que nem você falou, eu não sei. Para mim aparece, quem sabe, por causa de inserir um código, ou ele vai abrir automaticamente quando todo mundo tiver matriculado as matérias. Tá. Tu entrou com o teu e-mail do @educar? Oi? Com @educar. Tá. E daí, tipo assim, tu entrou, aí tu vai aqui nesses 3 pontinhos, né? Depois que tu logou lá no Google, tu tem que ir nesses 9 pontinhos aqui, e daí tu vai em Google Sala de Aula, né? Sim, sim. Tá, e daí aqui vai pedir para te digitar, no caso para mim já não tá mais porque eu já loguei, né? Mas vai pedir para te entrar com o e-mail e a senha. Aí Sim. teria que já estar aparecendo para ti as turmas. Mas pode ser que ainda não Pois é. liberou, né? Porque Uhum. tipo, para mim, o que que aconteceu? Ou eu vou, ou eu Pode falar. eu vou ter que desinstalar e instalar de novo, que eu tenho o próprio aplicativo baixado no celular, né? Tem que ver se não tá logando com um e-mail particular, talvez, né? Não, eu troquei porque o e-mail particular tem outras matérias, né? Então, não saberia te dizer. Porque, na verdade, tu tá aqui, ó, dentro da Sim. turma, tá? O que que aconteceu para nós professores foi assim, ó, que foram liberando as turmas, né, do decorrer dos dias, então pode ser que ainda não liberaram para ti. Pode ser. O código da turma é esse códigozinho aqui, ó, tá? Esse código é o código da turma. Então, a princípio, com o e-mail já deveria aparecer automático, porque não precisaria desse código aqui para te entrar na turma, tu entende? Sim. Eu vou atualizar de novo, quem saiba entra, né? Vamos esperar aí no decorrer dessa semana, até sexta-feira tem que estar aparecendo já. Né? Qualquer coisa a gente tem que avisar eles, tá? Sim. Aí a gente vai conversando no WhatsApp, então, e falando qualquer coisa sobre que não abriu ainda e tal. Mas eu queria mostrar para vocês, então, que aqui vai ficar as atividades que eu vou postar, o material também que eu for postar para vocês, vídeos, lá, os PowerPoints, né? Enfim, tudo fica aqui, tá?
Depois as notas, então, conforme as atividades que eu postar para vocês, né? Daí a gente vai atribuindo aqui as notas, então as pessoas que são as pessoas da turma, e o mural é onde a gente vai colocar, então, os recados, tá? E aonde eu vou postar os links das nossas aulas. Então, por exemplo, nem agora eu tô dando essa aula, eu vou colocar ela no YouTube, tá? E vou mandar o link para vocês. Eu posto aqui no mural, né, aqui na frente. Então, até hoje eu já postei aqui de uma turma, por exemplo. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Já fiz uma, opa, não é de construções, é de desenho e topografia. Só um pouquinho. Ó, por exemplo, aqui, pessoal, ó, eu já postei o link de uma aula, né, que eu fiz com eles, ó, né? Deixei um recadinho, postei o link e daí já coloquei o material, tá? Então, aqui, quando entra no material, né, já vai aparecer aqui a aula em PDF, tá? Então, quando é só material, daí não tem que entregar, não tem que fazer nada, vocês podem só baixar. E quando é uma atividade, daí vocês têm que, então, entrar ali, postar atividade, enfim, tá? Daí, como atividade, ele vai aparecer tipo assim, ó, pessoal, como se fosse uma. Me fugiu o nome desse negócio agora, desse símbolo aqui. Uma prancheta, é como se fosse uma pranchetinha com né? Daí é atividade. E se for material, daí ele aparece assim, ó. Daí não aparece com esse. Ele tem símbolos, ó, para cada item, né? Tá? Ok, pessoal. Ah, que bom, ó, viu? Para a Luísa já deu certo, então. Show de bola. Então tá, pessoal, vão tentando, vão testando e vão olhando, porque daí eu vou postando tudo aqui, pessoal, no Google Sala de Aula para ficar mais organizado. Porque assim, ó, na turma do Whats, lá no grupo do Whats, o que que acontece? Tipo, o pessoal vai falando, vai falando, vai falando e vai se perdendo a informação, sabe? Então, num primeiro momento eu até posso postar, não tem problema, só que daqui a pouco vira uma coisa, uma loucura, todo mundo fala, todo mundo comenta, e aí fica muita coisa no grupo, e daí vocês acabam se perdendo. Então, eu gosto de postar tudo aqui no Google Sala de Aula que fica mais organizado, tá? Ok, pessoal? Deixa eu ver aqui se alguém falou mais alguma coisa. Ah, ó, boa noite, pessoal, eu sou o Leonardo. Ok, Leonardo, seja bem-vindo. Então, vamos começar a nossa aula, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, a topografia, pessoal, ela tem uma grande importância, não só para a agricultura, né? Mas ela trata de toda a parte, né, da questão dos mapeamentos, né, das localizações. Então, quando a gente está falando, pessoal, numa lavoura, numa terraplanagem, né, numa construção de uma estrada, tudo que envolve a questão de mapas, né, de cartas, enfim, é a topografia, tá? É dentro da topografia. Então, é o que vai caracterizar os espaços, que vai caracterizar as superfícies terrestres, tá, pessoal? Então, a topografia, ela vem de topos, que é lugar, e graphem, que quer dizer descrever, tá, pessoal? Então, topografia, descrição exata e minuciosa de um lugar, ok? Estão conseguindo visualizar minha tela, pessoal? Léo, não precisa código da turma, tá? Quando tu entrar com o teu e-mail, @educar, já vai aparecer automático, tá? A turma, ela já tem que estar aparecendo automático para quem entrar com o @educar, tá bom, pessoal? Bom, então, o que a gente tem aqui, pessoal? Continuando a aula. Só mais um pouquinho, que mais alguém pediu para entrar. Não? Não. Tá. Enfim. Então, topografia, descrição exata e minuciosa de um lugar. A finalidade da topografia é determinar o contorno, dimensão e posição relativa de uma porção limitada da superfície terrestre. Então, um raio de até 30 quilômetros, sem considerar o efeito da curvatura terrestre. Então, basicamente, a topografia vai medir raios menores e não vai levar em consideração a curvatura terrestre.
E a gente tem uma outra ciência, que é a geodésia, tá, pessoal? Que ela é a ciência que se ocupa dos processos de medição e especificações para o levantamento e representação cartográfico de uma grande extensão de superfície terrestre. Então, ela faz basicamente a mesma coisa que a topografia, porém, uma num raio de até 30 quilômetros e a outra num raio ilimitado, que seria a geodésia. Então, aqui eu trago para vocês um quadro, tá, pessoal? Diferenciando, então, a topografia da geodésia. Basicamente, então, a topografia vai pegar, então, mapear extensões limitadas de terras, enquanto a geodésia são grandes extensões. A topografia, os desenhos, os mapeamentos que serão feitos com a topografia, ela vai ser representada através de uma planta ou de um desenho, e a geodésia da carta ou de um mapa. E não leva em consideração a curvatura da Terra, já a geodésia leva, tá, pessoal? Então, essa é a diferença entre as duas. Além disso, a gente tem hoje, né, 4 modelos, né, alguns dos modelos, mas entre eles 4 modelos terrestres, tá, pessoal? Que são o modelo real em Atlas, em altas deformações, modelo real, o modelo geoidal, que acompanha a superfície dos mares, o elipsoidal, que é definido pelas coordenadas geográficas, e o modelo esférico, que ele foge um pouco da realidade, só que é o que mais a gente utiliza. Então, olhando aqui, entre os modelos que existem, tá? A gente tem o geoidal, que acompanha, então, as superfícies dos mares. O elipsoidal, que, então, tem o meridiano de Greenwich e a linha do Equador. Isso que vocês devem ter ouvido falar lá nas aulas de geografia, faz um tempo que, né, vocês não devem ter ouvido falar mais. Não sei também quanto tempo faz que vocês são formados, mas é algo mais antigo, né? E não deve estar na mente de vocês, assim, tão forte, né, digamos assim. E temos o modelo esférico, tá, pessoal? Que é aquele modelo que a gente está acostumado a ver, né, que é o modelo aquele com um globinho, né, redondinho, certinho, tá? Então, a gente tem a rede cartográfica, que é um conjunto formado pelos paralelos e meridianos, tá? São linhas imaginárias que cobrem, então, toda a superfície terrestre. E elas servem, então, pessoal, para dar as coordenadas, tá? Para a questão dos GPS, principalmente. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem os meridianos e os paralelos, né? Os meridianos, então, eles partem do meridiano de Greenwich, certo? E vão para leste ou para oeste, em vários graus, né, pessoal? É por graus daí, tá? Positivos e negativos. E os paralelos, então, eles partem da linha do Equador para norte ou para sul, tá? Então, por exemplo, assim, ó, se eu quero dar uma localização num determinado ponto aqui da Terra, do Brasil, por exemplo, né? O que eu vou falar? Eu vou, no caso hoje, a gente utiliza o GPS, né? A gente joga no Google e vai, né? Ou a gente utiliza aqueles aplicativos, né, de localização, certo? Então, quando eu quero, por exemplo, dizer para alguém, vem aqui na minha casa, ou vem aqui no meu trabalho, tu manda uma localização do WhatsApp, por exemplo, né, pessoal? Então, esses aplicativos, eles utilizam esse tipo de localização aqui, ó, né, onde está mapeado, né, através dos meridianos, dos paralelos, cada ponto da superfície terrestre. Então, é jogado todas as informações dentro desses aplicativos para que, no momento que a gente, né, precise utilizar, ele vai, então, estar puxando essas informações para poder localizar a pessoa para chegar na nossa casa, ou no nosso trabalho, ou em qualquer lugar, tá? Bom, com base na rede geográfica, podemos determinar as coordenadas, ou seja, então, as coordenadas, elas podem ser latitudes e longitudes, né? De qualquer ponto situado sobre a superfície terrestre. Então, quando eu estou falando de longitude, longitude é na horizontal, latitudes na vertical. Então, geralmente, quando eu dou uma localização, eu falo latitude, né, sul, latitude norte, 10 graus, latitude norte, sei lá, 20 graus, longitude leste. Então, se tratando, né,
das coordenadas, a gente vai utilizar isso, latitude, longitude. Então, eu já sei que quando eu estiver falando de longitude, eu vou estar falando na horizontal, e latitude, eu vou estar falando na vertical, tá? Aqui é só alguns conceitos iniciais para a gente começar a lembrar um pouquinho da parte geográfica, tá, pessoal? Deixa eu ver, alguém postou alguma coisa? Os slides vão estar disponíveis depois. Eu vou mandar lá no Google Sala de Aula, só não postei ainda, tá? Mas eu vou postar ainda hoje de noite, tá, pessoal? Ok, então, a topografia, pessoal, ela se subdivide aqui, tá? Em 4 sub-áreas, tá? Que seria, então, a topometria, topologia, taquiometria e a fotogrametria. Dentro da topometria, a gente tem a planimetria e a altimetria. E dentro da topologia, a gente tem as curvas de nível, tá? E já a taquiometria, pessoal, é a determinação indireta. O que é uma determinação indireta, pessoal? É toda vez que eu preciso, tá, fazer uma medição, mas eu não consigo pegar a minha trena, tá, e ir lá e colocar ela sobre o terreno e puxar de uma ponta até a outra para fazer essa medição. E aí eu utilizo, então, um aparelho que vai fazer as leituras de cada ponto e eu vou, então, utilizar fórmulas matemáticas para calcular a distância horizontal e distância vertical. Então, a taquiometria é isso, né? A utilização, então, desses recursos para eu poder fazer, então, o cálculo dessas distâncias horizontais e verticais, que é o que mais a gente vai fazer, né? Se tratando da questão da utilização do teodolito, da estação total, do nível, né? Porque a gente vai utilizar as réguas, a gente vai utilizar esses equipamentos para fazer essas leituras, certo, pessoal? E dentro da topometria, a gente vai ter a planimetria e a altimetria. O que são planimetria e altimetria? Então, a planimetria, pessoal, é a representação das projeções horizontais, certo? Na horizontal. Então, a parte da planimetria vai trazer as projeções horizontais. Já se tratando de altimetria, vai dar as distâncias verticais, ou seja, os desníveis do nosso terreno, né? Então, as distâncias horizontais vai ser o quê? Ah, distância total, tamanho da minha área, tá? Beleza. Essas, então, vão ser as distâncias horizontais. Mas aí, a partir disso, eu quero saber, então, que altitudes que eu tenho lá na minha terra, lá na minha propriedade, para eu poder decidir o que eu vou fazer. Se eu vou fazer uma terraplanagem, se eu vou fazer uma sistematização do meu terreno, as operações que eu vou estar utilizando. Então, eu vou precisar da altimetria para saber os pontos de altitude do meu terreno e então poder fazer algum trabalho nele, tá, pessoal? Então, quando a gente vai fazer esse tipo de atividade, a gente vai precisar dos dois. Se a gente não tiver qual é a área do terreno, a gente vai precisar fazer as medições horizontais e as medições verticais, as altimétricas também, tá, pessoal? Além disso, então, a topologia é as curvas de nível, então é o objetivo, tá, de estudar as formas exteriores da superfície terrestre, e a sua principal, a sua aplicação principal na representação das curvas de nível, tá, pessoal? Então, a partir do momento que eu fiz lá as medições e eu fiz o mapeamento do meu terreno, aí eu começo, então, a fazer as operações necessárias para melhorar, digamos assim, a minha superfície, tá? E a topologia, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma planta baixa, né? Colocando lá todas as curvas, né? Que tem lá naquele meu terreno, certo, pessoal? E aí, a taquiometria, então, é o que eu tinha acabado de falar para vocês. É utilizar, então, triângulos, retângulos, tá? Para fazer, então, cálculos de medições de distâncias horizontais, verticais e distâncias inclinadas também, tá? As rampas, certo? Bom, além disso, então, a gente tem os tipos de mensuração, que são direta, indireta e eletrônica. Qual a diferença entre as três? Então, a direta, pessoal, é eu percorrer todo o alinhamento que eu desejo medir, certo? E conseguir aplicar sobre o terreno esse instrumento. Quando isso acontecer, então, significa que eu estou fazendo uma medição direta.
Já uma medição indireta, tá, pessoal? É quando eu utilizo, então, leituras de réguas, tá? E faço cálculos posteriores para obtenção de distâncias, tá? E a eletrônica, então, são alguns equipamentos que a gente tem que no momento que você aponta para um determinado ponto, você obtém já essa distância horizontal de forma pronta, tá? Então, não precisa fazer cálculos e não precisa ir até o lugar, né? A gente vai só utilizar esse equipamento. Para as medições diretas de distância, pessoal, a gente tem a utilização dessas trenas aqui, ó, que são trenas mais compridas, tá? Aonde tem de trena de aço, trena de lona e de fibra de vidro, tá? São os materiais dos quais elas são feitas, tá? Só que daí, pessoal, o que que acontece? Quando eu tô fazendo uma medição direta no terreno, e não só direta, mas quando eu estou utilizando as medições, eu posso cometer alguns erros, tá? O primeiro deles, então, é os chamados erros naturais. O que são os erros naturais? São aqueles ocasionados por fatores ambientais, pessoal. Então, temperatura, muito calor, muito frio, vento, refração, pressão atmosférica. Tudo isso, pessoal, pode fazer com que eu possa cometer algum erro, tá? Então, quando tá ventando muito, por exemplo, a gente opta muitas vezes por não fazer a medição, porque pode acontecer, tá? De ele balançar o instrumento, enfim, e aí vai me atrapalhar e vou acabar cometendo algum erro, tá, pessoal? Bom, os instrumentais, então, são aqueles cometidos por defeitos ou imperfeições dos equipamentos. Então, daquelas trenas lá que eu estava mostrando para vocês, a trena de lona, por exemplo, né? Ela é uma trena que, se a gente for fazer uma medição, tiver muito calor e ela ficar muito tempo sobre a superfície, sobre o terreno, pode acontecer, tá? De ela se dilatar. E aí, automaticamente, uma medição que é para ter uma certa metragem vai ter muito mais do que aquilo, né? Então, isso também pode acontecer, às vezes um teodolito estar mal regulado, ele estar com algum defeito. Então, isso também pode fazer com que a minha medição seja falha, né? E aí, então, tem os erros pessoais, tá, pessoal? Que são aqueles cometidos pela falta de cuidado do operador. Então, uma pessoa que não sabe fazer uma leitura de uma régua, não sabe fazer a leitura da trena, na hora de anotar, anotou alguma coisa errada, não sabe regular o equipamento. Então, esses são os erros que podem acontecer, tá, pessoal? É importante ressaltar que esses erros podem se anular, tá? Porque às vezes pode ser um erro muito pequenininho. Então, não vai mudar praticamente nada, tá? Ok? Bom, no que diz respeito às grandezas, tá? A gente tem, então, as grandezas angulares, tá, pessoal? Que, então, são grandezas que a gente mede num levantamento topográfico. E aí, dentro das grandezas angulares, a gente tem os ângulos horizontais, tá? Que são medidas entre projeções de dois alinhamentos no terreno, tá? Ou seja, eu vou estar posicionado com o meu equipamento e eu vou girar ele, né? E através desse giro, então, eu vou fazer as medições desses ângulos, de um lado até o outro lado, por exemplo, né? Então, tipo, se a gente quisesse ver o ângulo, digamos, uma coisa bem tosca, mas fazer o ângulo que tem lá na parede da minha sala, tá? Ver se ela tá alinhada a 90 graus, né, que seria o correto. Eu vou utilizar, então, uma medição do ângulo horizontal, certo? Então, eu vou medir vou pressionar, vou olhar, né, posicionar o aparelho numa parede, depois na outra parede, e aí vou verificar, então, qual que é o ângulo que ele mediu ali, tá? Isso depois eu vou explicar para vocês como fazer com o aparelho, que eu tô só dando os conceitos iniciais. Já o ângulo vertical, pessoal, então, é eu estar deslocando o meu aparelho, tá? Na vertical, então, erguendo ou abaixando a minha luneta, tá? A luneta do meu teodolito. O que vai acontecer, pessoal? Às vezes, vocês vão estar num ponto fazendo o levantamento, e aí, nesse ponto, vocês não vão conseguir enxergar a régua. Por quê? Porque é um ponto onde vocês estão daqui a pouco muito baixo e a régua lá está num ponto muito alto. O que vai acontecer? Vocês vão focar a luneta na régua, não vão achar a régua. Por quê? Porque vocês vão ter que inclinar esta luneta para cima, por exemplo. Ou, daqui a pouco, a pessoa desceu, né?
e aí eu também não consigo enxergar. Então, pessoal, quando isso acontecer, tá? Vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão ter que ler o ângulo vertical, certo? Porque daí não é uma visada reta. A gente vai ter uma visada inclinada, a gente vai ter um ângulo entre o plano e aquele ponto que vocês estão olhando, tá? Então, a gente pode dizer, tá, que essa visada ela é ascendente ou descendente. Então, ascendente quando eu estou olhando para cima do plano e descendente quando eu estou olhando para baixo, ou seja, né, estou olhando para baixo do terreno, descendente, tá? E pode ser que esse equipamento se encontre em aclive ou declive, tá? O que quer dizer isso? Eu estou num ponto, eu estou olhando para cima, por exemplo, né? E aquele ponto, ele está subindo, então ele está em aclive, né? Eu estou fazendo uma visada ascendente e o meu ponto está subindo. Ou pode acontecer, digamos assim, que eu estou olhando para cima e aquele ponto já começou a descer. Então, declive, é um ponto que está em declive. É muito raro isso acontecer. Normal é que se eu estou olhando para cima, aquele ponto está em aclive, tá? Muito difícil acontecer isso de estar ao contrário, tá, pessoal? E aí a gente chega então aqui nos tipos de ângulos, tá, pessoal? A gente tem o rumo, tá? O rumo, então, pessoal, ele é um ângulo medido no máximo em 90 graus, certo? No máximo. E o azimuth, que seria um ângulo que faz um giro de 360 graus. Então, aqui o giro de 360 graus, eu acredito que vocês vão lembrar lá da trigonometria do segundo ano de ensino médio, aonde a prof, então, falava dos quadrantes para vocês, 90 graus, 180 e tudo mais, não sei se vocês lembram disso. Já o rumo, pessoal, o rumo, ele vai ser lido no máximo a 90, então podem olhar aqui, ó, na imagem, ó, o que eu tenho aqui, ó, vou até dar um zoom aqui para vocês. Olha só, eu vou ter os pontos cardeais, então, e os colaterais, ó. Lembram disso aqui, pessoal? Ó, norte, sul, leste, oeste. Aqui o leste e o oeste, eles estão com E de leste e W de oeste, porque estão em inglês. E geralmente nos equipamentos vem assim, por isso que a prof até trouxe assim para vocês, né? Que ele vem geralmente o leste vem com E e o oeste vem com W, tá, pessoal? E aqui, então, a gente tem as leituras, ó, partindo do 0, indo para o 90, tá? Partindo do 0, indo para o 90, partindo do 0, indo para o 90, partindo do 0, indo para o 90. E aí, pessoal, como que a gente vai saber, então, em que ponto que eu estou fazendo essa leitura, certo? Sendo que eu só leio de 0 a 90, né? Porque vai ser de 0 a 90 aqui, vai ser de 0 a 90 aqui, aqui e aqui. Então, qualquer um desses 3, 4 ângulos aqui, eles podem ter daqui a pouco o mesmo valor. Mas eles não estão na mesma posição, não é verdade? Como é que eu vou saber disso, pessoal? Então, vejam que a gente tem aqui, ó, do ladinho, tá? Essas letrinhas aqui, que seria, então, a junção do norte com o leste. Então, é o quadrante que a gente chama de quadrante NE. Então, se eu fizer uma leitura, tá, com nesse quadrante aqui, pessoal, tá, eu vou ter que colocar, então, o grau que eu tô lendo, juntamente com a sigla, tá, para dizer, então, que eu estou no quadrante NE. Depois aqui, pessoal, ó, eu vou ter o quê? Quadrante SE, que seria o sul com o leste, ok? Depois eu tenho sul com o oeste, SW. E depois o norte com o oeste, NW. Tá, pessoal? Então, essas são as formas de caracterizar em qual quadrante que eu estou fazendo a leitura, certo? Ok? E aí, então, o NE chamado de Nordeste, né? O NW de Noroeste, o SE de Sudeste e o SW de Sudoeste, tá? Então, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de leituras de rumos também, tá? Depois disso, então, ó,
Aqui é o exemplo que eu falei que eu ia mostrar para vocês. Ó, eu tenho, por exemplo, a leitura feita no no ponto 1. Então, eu tenho 36 graus. 36 graus, pessoal, ele poderia estar aqui, aqui ou aqui, em qualquer um desses 4 pontos. Mas ele está no quadrante NE. Então, eu sempre vou escrever assim, ó, 36 graus, NE. Depois, ó, o quadrante SE, eu tenho o quê? 46 graus no quadrante SE. Depois eu tenho 28 graus no quadrante SW. Então, sempre vocês vão fazer o quê? Ó? Vocês vão ler do meio para as laterais, ó, para leste e para oeste, certo? Vocês vão pegar, então, quantos graus que deu e vão colocar a sigla para identificar. Esses são chamados de rumos vantes, tá? A primeira leitura, então, rumo vante. Se eu quiser saber os rumos a ré, pessoal, então, como é que vai ficar o rumo ré? Vai ser exatamente o mesmo valor, porém no quadrante oposto, certo? Oposto. Então, digamos assim, ó, se o 36 graus ele é vante, então é 36 NE vante, o ré do 36 NE vai ser o 36 SW, ou seja, pessoal, ó, é o quadrante oposto aqui, ó, tá? Qual que é o quadrante oposto do 46 graus SE? Vai ser o 46 graus NW. Então, fica o mesmo valor, porém, opõem-se as siglas, mudam as siglas. Então, isso aqui é um rumo ré e um rumo vante, tá, pessoal? Eu vou dar umas atividades para vocês fazerem, para vocês entenderem melhor como fazer essas representações, tá? Mas, então, aqui é só para a gente ter uma ideia inicial. E se tratando, então, de azimuth, pessoal, o azimuth, ele é feito uma leitura de 360 graus, é fora a fora, tá? Então, eu parto aqui do zero e vou indo, ó. Então, por exemplo, o azimuth 1 aqui, ele está de 0 a 90. Depois, o azimuth 2, ele vai estar o quê? Ele vai ser mais do que 90, ele vai ser de 0 a 180. Depois, o azimuth 3, ó, AZ3, ele vai ser mais do que 180, ele vai ser de 0 até 270, né? E depois, o último, azimuth 4, ele está, então, no último quadrante, então, ele vai ser mais do que 270 graus. Então, é importante vocês saberem a diferença entre esses dois tipos de ângulos aqui, entre os rumos e o azimuth. Porque, às vezes, o equipamento lê um ângulo de apenas 90 graus, e aí vocês vão ter que saber fazer a transformação, tá, pessoal? Tudo bem até agora? Tá todo mundo acordado aí? Dei um nó já na cabeça de vocês ou não? Ó, não precisam se apavorar e depois querer desistir da disciplina, porque estão achando isso muito difícil, tá? Ok? Pelo amor de Deus, porque eu já tive alunos que se apavoraram e tudo mais, e já não quiseram mais nem saber da topografia, tá? Eu mesma, vou confessar para vocês, aprendi topografia depois que eu saí da faculdade, tá? É bem normal isso. Então, não fiquem apavorados, tá? Mas eu prometo que eu vou ser uma professora muito boa, melhor do que era o meu professor, e eu vou ensinar para vocês, então, a fazer pelo menos esses cálculos aí, nem que seja a distância. Pode falar, Evandro. Você levantou a mão, quer falar algo? Não? Então, tá bom. Posso seguir, pessoal? Tá quase acabando a nossa aula já, né? Então, assim, falado aqui um pouquinho sobre o azimuth e o rumo, tá, pessoal? Aqui tem até alguns exemplos de transformações, mas eu não vou fazer isso aqui com vocês hoje, tá? Porque nosso tempo já está acabando e eu quero explicar bem passo a passo como fazem essas transformações na próxima aula, tá? Bom, além desses ângulos que eu mostrei para vocês, tem ainda o zenith,
e o nadir. O zenite é um ponto da esfera celeste na vertical da nossa cabeça. E o nadir é um ponto da esfera terrestre diretamente abaixo do observador. Então, aqui até tem um exemplo, ó, pessoal. Ó, o que seria o zenite e o que seria o nadir, ó. Então, meridiano nadiral, que seria o nadir, meridiano zenital, que seria o zenite, tá? Bom, e além disso, então, a gente tem as grandezas lineares, pessoal, que então seriam a distância horizontal, a distância vertical e a distância inclinada. Então, a distância medida entre dois pontos no plano horizontal é dita como distância horizontal. A distância vertical, ou diferença de nível, pessoal, ela é a distância medida entre dois pontos num plano vertical, tá? E a distância inclinada é a distância medida entre dois pontos em planos inclinados, de um ponto até o outro, tá? Então, eu vou mostrar isso aqui num desenho para vocês. Ó, então, como o prof falou antes, triângulo, retângulo. Ó, tá aqui o triângulo, retângulo. O que a gente tem aqui? Distância vertical, então, uma altitude, né? Distância horizontal e distância inclinada. Então, geralmente, o que a gente vai ter? A gente vai ter a distância horizontal, a gente vai ter a distância vertical e a gente vai calcular a distância inclinada. Como? Distância inclinada, a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras, por exemplo, né? Que esses aqui são os catetos, e a distância inclinada é a nossa hipotenusa. Alguém lembra disso aqui da matemática? Posso que vocês estão se perguntando assim agora, meu Deus do céu, quando a professora me ensinou o teorema de Pitágoras, eu achei que nunca mais na minha vida eu ia usar isso. Vezes os lados divide por 2, né? Não, é eleva ao quadrado, né? Os catetos elevado ao quadrado, né? E depois tira a raiz quadrada. Né? Ó, a gente vai pegar esse aqui, ó, a distância vertical elevar ao quadrado, mais a distância horizontal elevar ao quadrado, e depois vai tirar a raiz quadrada, e aí a resposta vai ser a distância inclinada, né? Isso que vai ser o tal do teorema de Pitágoras, tá, pessoal? Mas quando a gente for fazer um cálculo disso, eu vou passar para vocês a fórmula bem direitinho, tá? Fiquem tranquilos. Então, aqui tem um exemplo, ó, pessoal, tá? Então, um aluno aqui no ponto mais baixo, um aluno no ponto mais elevado. Então, a minha distância horizontal, a distância entre eles, o desnível e a minha distância inclinada, tá? Ok, pessoal? Então, assim, na próxima aula eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre as leituras que a gente faz, então, com o teodolito, tá? Os fios, digamos assim, que a gente vai observar, tá? Eu vou explicar para vocês essas fórmulas aqui e vou explicar, então, as transformações dos ângulos, tá, pessoal? Então, essa parte foi um pouquinho mais teórica, tá? Digamos assim, que a gente vai revisar, então, todos esses slides até o número 45. Então, aula que vem, pessoal, vou pedir para vocês, assim, ó, muito, muito importante vocês estarem presentes, porque eu vou começar a explicar esses cálculos para vocês, tá? Então, muitas vezes não é legal não estar no presencial, porque daí vocês não conseguem entender depois. E daí, na hora que eu estiver lá explicando, vocês podem erguer a mão, podem falar alguma coisa, podem tirar dúvidas, tá, pessoal? Que daí eu vou estar, então, auxiliando. Ok, pessoal? Mais alguma pergunta? Nossa, como vocês perguntam, pessoal? Eu tô impressionada. Nada? Então, tá bom. Eu vou igual. Eu queria saber assim, ó, quem tá aqui na sala, a maioria já conseguiu acessar o Google Sala de Aula ou não? Como é que tá a situação? Tá, Diego, eu vi que vocês estão pedindo sobre o código. Assim, ó, pessoal, tava até explicando para a colega no começo da nossa aula. Quem tem o e-mail @educar, tá? Entra lá com @educar. E aí, pessoal, vai já aparecer para vocês as turmas. Quem ainda não conseguiu acessar o @educar, então ainda não vai conseguir acessar o Google Sala de Aula. Eu vou dar aqui igual para vocês o código da nossa turma de topografia,
Mas não sei se vocês vão conseguir acessar se não tiverem o Google Sala de Aula, né? Mas que nem ali, se tu for passar o código, tem que passar código por código para cada um. Tipo, vai o desenho e topografia e o outro. Essa aqui, a princípio, é o código da turma de desenho e topografia, tá? Então, só que você tem que tentar acessar com o e-mail @educar, porque eu acho que isso é algo criado pelo Estado, pessoal. Eu acho que você nem consegue acessar com outro e-mail, tá? Mas eu acho que aparece automático para vocês. Apareceu para ti, né, Luiz? É automático no teu Google Sala de Aula? Sim, sim. É que, na verdade, eu tinha já no passado a conta. E daí, no caso, aquilo daquela escola desapareceu e ficou alguma coisa do Estado. E depois esse do Estado desapareceu e agora eu atualizei 2 vezes para aparecer no caso, aí com a conta do @educar, né? Uhum. Só que nem eu falei, né? Se tu for passar, no caso, esse código para o aluno, ele vai, provavelmente alguns ainda não têm a conta, e vai aparecer no caso, conta, na outra conta depois, né? Exatamente. Vai ficar logado e na turma vai ficar logado a outra conta deles, caso eles entrem depois com o @educar. Mas quando vocês fizeram a matrícula, vocês já receberam as instruções desse. É que vocês não estão, acho, conseguindo falar com o pessoal, né? Como é que acessa, Luiz? É o nome, @educar? Olha, Como é que é para vocês? ano passado, quando eu criei a conta, que nem eu recebi um e-mail, um link dos professores, e daí eu fui, criei a conta, veio a senha e o e-mail já veio pronto, né? Aham. Daí a senha, eu tive que redefinir a senha, porque a senha já veio definida para todos. Aconteceu isso que tinha que redefinir a senha, e daí tu tem que sair da outra conta que tu tem e logar essa, tu tem que fazer, tipo, criar de novo a conta do Google, no caso, fazer, eu vou dizer, logar de novo, Uma sabe? atualização, né? Uma atualização. Bem, pessoal, e os demais aqui, porque já tem uns quantos que entraram com o @educar, né? Quem já está entrando com o @educar já vai conseguir acessar o Google Sala de Aula, tá? E para mim lá apareceu, tem 8 matérias lá no Google, sabe? Isso! E já aparece desenho e topografia, né? Certo. Uhum. Não, show de bola, então, gente, é isso aí, tá? Vão tentando, vão tentando. Daí, qualquer coisa, vocês vão entrando em contato com a coordenação da escola lá para pedir ajuda de como acessar, quem não estiver conseguindo ainda. Tá bom? Eu vi que uns quantos já conseguiram, ó, show de bola. Então, a prof vai postar lá igual, e eu vou mandar igual por enquanto no grupo do WhatsApp, tá, pessoal? Então, fiquem ligados para não perder, né, as informações, tá? Então, para essa noite, se vocês quiserem continuar, então, os estudos de vocês, né, façam uma leitura novamente do que eu passei para vocês agora, tá? E façam algumas anotações, alguns resumos, tá bem? Eu vou postar também já um questionário lá, e esse questionário vocês vão também depois já poder ir respondendo, que é a parte teórica do conteúdo, tá? Então, eu já vou postar lá também. Mas os slides eu já tinha, acho que até mandado no grupo, mas eu mando agora de novo, já em seguidinha, para vocês já irem dando uma lida. Tá bom, gente? E a gravação da sala, da aula, eu também vou postar lá o link, tá? Esse questionário tem que ser entregue? Sim, pode ser de forma digitada ou de forma escrita, tá? Pode, mas via Google Sala de Aula. Se tu for digitada, aí tu digita no teu computador e faz o upload lá no Google Sala de Aula, daí, tá? E se tu for escrever no caderno, daí depois é só tirar foto e mandar também. Ou pode ser no WhatsApp também, caso vocês tiverem dificuldade para anexar lá, podem me mandar pelo WhatsApp também, sem problema nenhum. Ok. As atividades da aula da outra matéria, você também é para enviar pelo sala de aula? Sim. Uhum. Ou pelo WhatsApp, tanto faz daí, tá, Felipe? Como acharem melhor, porque eu sei que como tem gente que não tá ainda conseguindo acessar lá, daí pode me mandar pelo WhatsApp, tá bom? É isso Que então, nem pessoal.
Oi. anexar na sala de aula, tu teria como colocar como atividade já para... Sim, no caso, aham.